aqui para adorar, vim aqui para louvar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus. Boa noite, amigos, boa noite, pessoal da live. Meu nome é Mário Henrique e hoje a Regiane Santos não está, pois ela está dando aula. Todas as sextas-feiras farei sozinho a live por conta dela estar dando aula, né? Enfim, pessoal, primeiro assim eu gostaria de agradecer imensamente aos participantes, as pessoas que participam e assistem, né? E segundo, eu gostaria de dizer assim, nós estamos fazendo e tentando fazer, como eu falei ontem, essas lives e convidando as pessoas que façam também. Se você tem amor no coração, se você tem Cristo no coração, se você é um evangélico, se você é um cristão, não precisa ser evangélico, um cristão, faça a sua live, divulgue a palavra, divulgue o amor de Cristo. Eu acho que essa é maior, eu acho que é o bem maior que você pode fazer. É justamente divulgar, é justamente passar esse amor, sabe? Como eu digo, nós não temos a solução do problema, mas podemos apresentar quem tem, não é? E que nos deu, está nos dando a solução dos nossos problemas, não é? Hoje o tema é bem simples, pessoal. O tema, assim, hoje que eu vou puxar é muito simples. Eu estive conversando hoje com a Rê e a respeito justamente da relação das pessoas, né? Quando você fala em homem, mulher, um casal, a opinião diverge sempre. Não tem como ser um paralelo, mas as ideias são meio que no paralelo, né? Então o que ocorre, o que nós estamos vendo, que dá para a gente sentir e ver, que quando você tem uma pessoa, por exemplo, que muito tempo ficou sozinha, fez o papel de pai, como eu sempre digo, de pai e mãe, né? Teve que olhar a casa, ficar tomando conta da casa e filhos e administrar tudo. A pessoa, na verdade, a mulher, falando como homem, eu digo para vocês, falando como homem, a mulher ela perde um pouco, como é que eu poderia dizer, a sensibilidade de deixar o parceiro, quando ela conhece uma pessoa, quando ela vai viver com uma pessoa, conviver com uma pessoa, ela não consegue deixar de ser aquela pessoa que organiza tudo. Por isso que eu lembrei ontem até da fala da Rê ontem, quando ela falou, eu orava para ele ser cabeça. Não, cabeça eu sempre fui, só que de repente ela não percebia que, como é que eu poderia dizer, que ela tomava as iniciativas por conta de ser nato, já de ser uma coisa corriqueira para ela. Até ela entender que não, que ela podia dar um tempo, que ela podia segurar a onda. Eu poderia fazer esse papel. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, e como eu, muitos outros homens passam por isso. E as mulheres normalmente não percebem, por elas serem mulheres, elas não percebem o que elas estão fazendo. Entenda bem. E automaticamente, o que ocorre, talvez às vezes por medo, né, do parceiro não segurar a onda, existem várias alternativas, existem várias situações, né? Mas a principal delas é às vezes a mulher tentar afrouxar um pouco, deixar, sabe, ser mais leve nesse aspecto. E tanto que assim foi, quando ela também percebeu que funcionava desse jeito, começou a ficar tudo mais fácil para ela também. Tudo mais fácil, sabe? Porque a pessoa se preocupa muito, né, com as situações. Então, mas isso
é uma coisa assim que, se as pessoas conversarem, um casal conversando, hoje mesmo a gente conversando, a gente decidiu assim uma série de coisinhas, besteirinhas que a gente estava acontecendo, que foi muito legal, foi muito bom, sabe? E isso daí, podem ter certeza, é o que mais acontece nos casais. Você, mulher que está assistindo, você, homem que está assistindo, preste atenção nesses detalhes, mas conversa, busca Deus, busca Cristo, sabe? Põe amor no coração, sabe? Uma coisa real, uma coisa, como é que eu poderia dizer, sincera, do fundo da alma, sabe? Fale com o coração, sabe? Não com agressão, não. Fale com o fundo da alma, sabe? Com palavras doces, palavras mansas, que pode ter certeza, muda completamente, muda o rumo da prosa, muda completamente tudo que está acontecendo. E o mais interessante, sabe, é que numa relação, às vezes, eu sempre digo, não são os grandes detalhes que acabam numa relação, que acabam com a relação, são os pequenos, que eles vão juntando, eles vão se juntando, e quando você percebe, ele vira um caminhão. Vira um caminhão. Você fala, mas por que aconteceu isso? Preste atenção nos detalhes, nas coisinhas miúdas, sabe, detalhezinhos miúdos, que todo dia fustiga, sabe, todo dia e aquilo vai, sabe, um dia com um negocinho, outro dia outro negocinho, e as pessoas não conversam para falar, sabe, olha, aqui acho que dá pra gente consertar assim, olha, aqui dá pra gente fazer isso, olha, aqui dá pra, o que você acha, aqui você não acha, aqui você, os detalhes, e aí vem aquela situação, sem competição, casal não é competição, casal é união, são dois em um, essa é a realidade. Enquanto existir competição em um casamento, esquece, não vai para lugar nenhum, sabe? Eu acho que a mansidão no coração, eu acho que a paz de espírito e o reconhecimento do outro, sabe? Mesmo que não esteja muito certo e tal, fala uma palavra de carinho, fala uma palavra de amor, fala uma palavra, sabe, de elevação espiritual, moral, sabe? Quem não gosta de ouvir? Sabe? Como você está bonita hoje, como você está linda hoje, nossa, que comida gostosa, sabe? Tipo, tudo que você fizer nesse aspecto vai melhorar a relação. Muito, não é pouco, muito, sabe? Então, assim, se nós pudéssemos fazer tudo o que queríamos, tudo o que nós queremos, de uma forma maluca, seria legal, né? Mas com que prazer isso aí seria, e o que a outra pessoa acharia, né? Então, eu acho que todo mundo gosta de carinho, de amor, de beijinhos e abraços, né? Mas também tem uma coisa, principalmente, gosta de respeito. Isso é muito importante também, sabe? E isso faz com que fortaleça muito um casal, sabe? Fortaleça muito um casal. Nós vivemos uma era muito perigosa hoje, de muita mentira, muita insatisfação pelo mundo, sabe? O mundo está insatisfeito, as pessoas estão insatisfeitas com tudo, sabe? As coisas têm que ser tudo para ontem, tudo para, sabe? Não, e a hora de Deus não é assim. A hora de Deus é de Deus, deixa para Ele que Ele coloca no lugar. Como a gente ora direto, eu e a Rê, e a gente fala, e é verdade, sempre tem uma solução para os problemas, sempre Ele nos dá uma solução para os problemas, sempre, e já faz tempo que Ele vem fazendo isso conosco, sabe? Principalmente agora, então, que a gente mudou radicalmente, eu mudei radicalmente, aí a coisa ficou maravilhosa, sabe? Não que não aconteça as coisas que vocês veem, a gente ficou doente esses dias aí, estamos até agora meio adoentado, mas nada que não mudasse, nada que não desse, sabe, força para a gente fazer, sabe? E aí você ora, pede para Deus, sabe? Como eu digo, se você dedicar 10 minutinhos do seu dia, 10 minutinhos para uma oração forte, você vai ver como vai mudar suas coisas, sua vida vai mudar, sabe? De vez em quando fazer um jejum, sabe? Jejuar de vez em quando, sabe? Mas jejuar, sério, jejuar para Ele, sabe? Não para emagrecer, que nem dos outros. Não,
sabe, jejuar para Ele. E aí eu digo a vocês, o encontro que nós fazemos entre matéria e espírito é quando você consegue dominar a matéria com o espírito, sabe? E é difícil, não é fácil não, é difícil. Só ver as barriguinhas da gente aqui, é difícil. Mas assim, tem, e você deve fazê-lo. E voltando ao assunto do relacionamento, nós temos o dever, o direito e o dever de conversar com o nosso cônjuge, conversar com a nossa cara metade, né? Que não é metade, é uma inteira. Nós somos dois em um. Com Deus no coração, fazendo a mesma, tendo as mesmas iniciativas com Cristo no coração, com Deus no coração. Essa é a grande palavra. Que você vai realmente perceber as mudanças ao longo dos dias, sabe? Sem insatisfação. Ah, porque hoje está chato em casa, eu vou para a rua, hoje está chato. Não, sem satisfação. Procura a satisfação dentro de casa, com a pessoa que você está. Sabe? Procure a compreensão, sabe? E você vai ver que a sua vida muda da água para o vinho, sabe? Que é fácil? Não, não é fácil. Mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Cristo, para o Espírito Santo. Quando derrama as bênçãos, quando ele fala, não, é por aqui, ele derrama, é completa. É completa. É completa. E eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que Deus fala no nosso coração de maneira suave. E para você escutar essa suavidade, essas palavras, você tem que estar com o coração limpo. Como eu digo, coração manso. Você orar, limpar seu coração, limpar e conversar com Ele. E Ele vai te dar toda a solução para os seus problemas. E você pode ter certeza, se não for agora, daqui a pouco, se não for daqui a pouco, é amanhã, se não for amanhã, vai ser depois de amanhã, mas Ele vai dar. Ele vai te arrumar um caminho para você sair, para você fazer, para você trilhar, certo? E eu quero fazer assim hoje, Senhor, eu quero fazer uma oração para aqueles que estão enlutados, para aqueles que estão estão precisando da saúde, como eu também, e a Rê. Para todos aqueles que realmente acreditam que o amor de Cristo nos uniu e que o amor de Cristo é soberano, que Ele nos dá força, que Ele nos dá tudo que nós precisamos, sem nós pedirmos, porque Ele sabe das nossas necessidades. Assim, Senhor, que nós possamos ter toda a sua graça, todas as suas bênçãos, que sejamos merecedor de todos esse acolhimento seu, na sua graça, pelos nossos corações, Senhor, pelo que nós fazemos, pelo que nós transmitimos, por aquilo que sentimos, Senhor. Dê mansidão ao nosso coração, dê paz, dê tranquilidade, mesmo que não sejamos merecedores, Senhor. O Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor sabe de tudo que precisamos, Senhor. Dê saúde às pessoas, Senhor. Dê saúde a nós. Que o Senhor derrame todo o seu sentimento, toda a sua graça e as bênçãos necessárias para uma cura imediata, Senhor. Para uma transformação imediata, que é o que nós precisamos, Senhor. Obrigado. Que assim seja, assim será. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Cristo, em nome do universo. Amém. E hoje fica por aqui a live, Senhor. Tá? Agradeço a todos. Um ótimo final de semana. Né? E amanhã tem mais. Amanhã, às 22 horas, estaremos firmes e fortes aqui. E agradecer a todos aqueles que participaram, que vão participar, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. E que tenham uma noite abençoada, com sonhos maravilhosos, e que Deus participe desse sonho. Que Cristo faça parte desse sonho. E que amanhã o dia seja maravilhoso. Vocês levantem com um ar de graça e abençoados. Né? E orando, que é o mais importante. Nunca esqueça. Ore quando acorde, ore quando dorme, ore quando vai almoçar, quando vai jantar. Ore em todas as refeições. Ore, 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 ore. E
você vai ver a mudança, a transformação da sua vida. Ok? Um beijo, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vem aqui para adorar, vem aqui para louvar ao Senhor. Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Até amanhã. Um beijo no coração de vocês.